O sino da tarde havia acabado de tocar. Crianças corriam pelos corredores da escola, enquanto pais esperavam ansiosos no portão. Em 2008, uma rotina tão comum transformou-se em pesadelo quando uma mãe solteira nunca chegou para buscar seu filho. O desaparecimento intrigante mobilizou a comunidade inteira, enquanto o pequeno esperava por um abraço que não viria. Por 5 dias, buscas desesperadas varreram cada canto da cidade, até que um policial deparou-se com uma descoberta que gelaria o sangue de qualquer investigador. O que poderia ter acontecido com uma mãe que só queria voltar para casa com seu filho? O céu de maio começava a se tingir de um laranja pálido quando o sino ecoou pelos corredores da escola municipal Professora Helena Vargas. O som metálico, que normalmente trazia alívio e alegria às crianças, naquela tarde de 2008, marcaria o início de um mistério que consumiria a pequena cidade de Ribeirão das Águas por anos. O vento fresco carregava folhas secas pelo pátio enquanto os alunos do primeiro ano se organizavam em fila, mochilas coloridas nas costas, olhos atentos procurando rostos familiares no portão. Entre eles estava Lucas Mendes, 7 anos, camisa do uniforme parcialmente para fora da calça, cabelos castanhos despenteados e um sorriso tímido que escondia a ansiedade de quem espera. Seus olhos percorriam o portão com crescente inquietação, procurando o rosto que sempre estivera lá pontualmente às 17h15. O rosto de Ana Clara Mendes, sua mãe. A professora Márcia notou quando o último colega de Lucas foi embora. O relógio da secretaria já marcava 17h45 e o menino permanecia sentado no banco de concreto, próximo à entrada, balançando as pernas que não alcançavam o chão, o olhar fixo na rua que se estendia além do portão. Foi quando algo incomum na rotina de 5 anos como professora aconteceu. Ana Clara, conhecida por sua pontualidade quase obsessiva, não apareceu. Ninguém poderia imaginar que aquele atraso aparentemente trivial se transformaria no caso mais perturbador da história recente de Ribeirão das Águas. Uma história que começaria com um portão escolar e terminaria nas profundezas de uma floresta que guardava segredos mais sombrios do que qualquer um poderia supor. Ana Clara Mendes tinha 32 anos quando desapareceu. Moradora do conjunto habitacional Jardim das Acácias, Bloco 3, apartamento 17, era conhecida por todos os vizinhos como uma pessoa reservada, mas imensamente dedicada. Mãe solteira desde que Lucas tinha 2 anos, quando Ricardo, seu ex-marido, mudou-se para o exterior sem manter contato. Ana Clara havia construído uma vida estável apesar das dificuldades. Trabalhava como assistente administrativa na Clínica Médica Santa Mônica, a 20 minutos a pé de sua casa, e tinha horário fixo, das 8 horas às 17 horas, com uma hora de almoço que frequentemente usava para resolver pendências domésticas. O trajeto diário era sempre o mesmo. Levava Lucas à escola às 7h30, seguia para o trabalho e às 17h encerrava seu expediente com a precisão de um relógio suíço para buscar o filho às 17h15. Ana era metódica demais, relatou Cristina Lopes, sua colega na clínica, em depoimento à polícia. Tinha um caderninho onde anotava todos os compromissos, horários de remédios do Lucas, contas a pagar. Não era o tipo de pessoa que simplesmente sumia. O apartamento de Ana Clara, visitado pela polícia no dia seguinte ao seu desaparecimento, contava uma história de organização e afeto. Na pequena sala de estar, um sofá de 2 lugares com manchas de caneta hidrocor denunciava a presença infantil. Na estante, fotos de Lucas em diferentes idades ocupavam lugar de destaque. Algumas com Ana Clara abraçada ao filho, outras apenas do menino. Curiosamente, nenhuma foto do ex-marido. Na cozinha, um calendário na parede tinha anotações meticulosas. Reunião escola, 2305. Dentista Lucas, 3005. Pagar conta de luz, 1005. Na geladeira, presa com um ímã em forma de maçã, uma lista de compras para o final de semana. No quarto de Ana Clara, um livro com marcador na página 73 sobre a mesa de cabeceira. Na gaveta do criado mudo, encontraram seu diário, onde a última entrada datava da noite anterior ao desaparecimento. Lucas pediu para ir ao parque no domingo. Preciso economizar para o presente de aniversário dele.
mas acho que um passeio fará bem a nós dois. Tenho me sentido observada novamente. Ontem, no caminho de volta da escola, vi aquele carro cinza parado na esquina. Terceira vez esta semana. Estou sendo paranoica? Ricardo está no Canadá, pelo que soube. Não pode ser ele. Amanhã vou falar com o Paulo da segurança. Só para ter certeza. Ana Clara era descrita pelos vizinhos como uma mulher de hábitos previsíveis. Acordava às 6 todos os dias. Domingo era dia de lavar roupa e preparar comida para a semana. Raramente saía à noite. Sua melhor amiga, Débora Santos, contou que nos últimos meses Ana parecia preocupada, mas relutava em dar detalhes. Ela comentou algo sobre um carro que a seguia, mas quando insisti para fazer um BO, ela disse que provavelmente era impressão sua. Ana tinha essa mania de não querer incomodar ninguém com seus problemas, relatou Débora. Lucas, em sua inocência infantil, contou à assistente social que sua mãe às vezes chorava à noite quando achava que ele estava dormindo. Ela falava no telefone baixinho e depois ficava triste. Eu fingia que estava dormindo porque senão ela parava de falar e eu queria saber o que deixava a mamãe triste, disse o menino nos primeiros dias após o desaparecimento. A vida de Ana Clara Mendes era como um relógio bem calibrado, até que subitamente seus ponteiros pararam. 15 de maio de 2008. Uma quinta-feira como outra qualquer em Ribeirão das Águas. O céu amanheceu claro, com poucas nuvens. Temperatura amena, típica do outono local. Ana Clara acordou no horário habitual, preparou o café da manhã, leite com chocolate para Lucas, café preto para si mesma, e arrumou a lancheira do filho com um sanduíche de queijo e um suco de caixinha. As câmeras de segurança da escola registraram sua chegada às 7h29, vestindo calça jeans escura, camisa social azul clara e um casaco leve bege. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples. Beijou Lucas na testa como sempre fazia e acenou para a professora Márcia antes de seguir seu caminho para o trabalho. Às 7h42, as câmeras de segurança da farmácia central, a 2 quadras da escola, captaram Ana Clara caminhando em direção à clínica. Sua expressão não demonstrava qualquer sinal de preocupação. Na clínica, segundo depoimentos dos colegas, seu dia transcorreu normalmente. Ela estava um pouco distraída durante a manhã, comentou Regina, a recepcionista. Perguntei se estava tudo bem e ela mencionou que não tinha dormido direito, mas depois do almoço parecia normal. Paulo Silva, o segurança da clínica, foi a última pessoa conhecida a ver Ana Clara. Ela saiu pontualmente às 17 horas, como sempre. Estava com a bolsa marrom que sempre usava e me perguntou se eu tinha notado algum carro cinza parado próximo à clínica nos últimos dias. Disse que não, e ela pareceu aliviada. Me despedi e a vi virando a esquina da Rua das Palmeiras. Uma câmera de segurança de uma loja de eletrodomésticos registrou Ana Clara caminhando pela calçada às 17h03, seguindo seu trajeto habitual em direção à escola de Lucas. Esse foi o último registro oficial de seu paradeiro. O trecho entre essa loja e a escola, aproximadamente 800 metros, não possuía câmeras de vigilância em 2008. O que aconteceu naqueles 800 metros permaneceria um mistério por muito tempo. Às 17h15, o sino da escola tocou. Lucas e as outras crianças saíram para o pátio. As câmeras da escola mostram o menino esperando por sua mãe, inicialmente tranquilo, depois visivelmente inquieto. Às 17h45, a professora Márcia, preocupada, tentou ligar para o celular de Ana Clara, mas caía direto na caixa postal. Às 18h30, a diretora da escola, Sandra Oliveira, acionou Débora Santos, amiga de Ana Clara, listada como contato de emergência. Débora chegou à escola às 18h47, visivelmente perturbada. Não faz sentido. Ana nunca se atrasaria. Algo aconteceu. Foram suas primeiras palavras ao chegar. Às 19h22 daquela noite, o primeiro boletim de ocorrência foi registrado. A bolsa de Ana Clara, com todos seus documentos, celular desligado e chaves, foi encontrada no dia seguinte por um catador de materiais recicláveis, atrás de um muro baixo, a aproximadamente 300 metros da loja de eletrodomésticos, onde ela fora vista pela última vez. O conteúdo estava intacto. Carteira com dinheiro, cartões de crédito, tudo lá, exceto seu diário.
que ela sempre carregava consigo. O misterioso desaparecimento de Ana Clara Mendes havia começado. A notícia do desaparecimento de Ana Clara espalhou-se rapidamente pela pequena Ribeirão das Águas, uma cidade onde todos se conheciam pelo menos de vista. No dia seguinte, 16 de maio, uma força-tarefa foi organizada pela polícia local, inicialmente com 2 viaturas e 4 policiais dedicados ao caso. O delegado Marcelo Rocha, 47 anos, veterano com experiência em desaparecimentos, assumiu a investigação pessoalmente. Temos 3 cenários principais neste momento: fuga voluntária, acidente ou crime, declarou a imprensa local naquele primeiro dia, quando repórteres do jornal regional já começavam a chegar à cidade. A primeira linha de investigação concentrou-se nos últimos contatos e movimentos conhecidos de Ana Clara. Funcionários da clínica foram interrogados, assim como os vizinhos e comerciantes ao longo do trajeto que ela fazia diariamente. Uma busca pelo registro das torres de celular mostrou que o aparelho de Ana Clara foi desligado às 17h07, 4 minutos após ela ter sido vista pela última vez na câmera de segurança. No segundo dia de buscas, 17 de maio, um grupo de 30 voluntários, principalmente moradores do Jardim das Acácias, organizou-se para distribuir cartazes com a foto de Ana Clara. As redes de notícias regionais divulgaram o caso e a imagem da mãe desaparecida começou a circular pelas cidades vizinhas. Foi quando surgiram as primeiras teorias entre a população. A mais imediata e persistente era a de que Ana Clara teria fugido voluntariamente, teoria rapidamente descartada pela família e amigos próximos. Ela jamais abandonaria Lucas. Era a pessoa mais dedicada que conheci. Além disso, por que deixaria a bolsa para trás? E dinheiro? Não faz sentido, argumentou Débora em lágrimas durante entrevista a um canal de televisão local. A segunda teoria, mais sombria, envolvia o ex-marido Ricardo. Vizinhos comentavam sobre discussões acaloradas no passado, antes de sua partida para o exterior. Ele nunca aceitou o fim do casamento, comentou uma vizinha, que preferiu não se identificar. Ana tinha até medida protetiva contra ele no início. A polícia tentou localizar Ricardo no Canadá, onde supostamente vivia desde 2003. Mas os primeiros contatos com a polícia canadense não renderam resultados imediatos. Sua última entrada registrada no Brasil datava de 3 anos antes do desaparecimento. Uma terceira linha de investigação surgiu quando Paulo, o segurança da clínica, mencionou o carro cinza sobre o qual Ana Clara havia perguntado. Ela parecia genuinamente preocupada. Disse que tinha visto o mesmo veículo várias vezes nas últimas semanas. No terceiro dia de buscas, 18 de maio, uma testemunha, Dona Marlene, 72 anos, que morava em uma casa próxima ao local onde a bolsa foi encontrada, forneceu um depoimento que mudaria o rumo da investigação. Eu estava regando as plantas no meu jardim da frente, por volta das 5 da tarde, quando vi uma moça de azul caminhando apressada. Logo atrás, um carro cinza, modelo sedã, reduziu a velocidade. Um homem saltou e a chamou pelo nome. Ela parou. Pareceu assustada, depois relaxou como se conhecesse a pessoa. Conversaram brevemente e ela entrou no carro, aparentemente por vontade própria. Não parecia uma abordagem violenta, por isso não dei importância na hora. Dona Marlene não conseguiu identificar o motorista ou anotar a placa do veículo, mas sua descrição: homem branco entre 40 e 50 anos, forte, cabelos grisalhos nas laterais, não correspondia a Ricardo, que tinha 35 anos e compleição magra. A testemunha também não tinha certeza se a mulher que viu era definitivamente Ana Clara, mas a roupa e o horário correspondiam. No quarto dia, 19 de maio, uma reviravolta. A análise dos extratos telefônicos de Ana Clara revelou uma série de ligações recebidas de um número não registrado nas semanas anteriores ao desaparecimento. As chamadas duravam poucos segundos, sugerindo que ela não atendia ou que a pessoa desligava rapidamente. Enquanto isso, buscas com cães farejadores foram realizadas em terrenos baldios, áreas de mata e ao longo do rio que cortava a cidade. Voluntários percorreram cada metro quadrado do trajeto que Ana Clara costumava fazer, sem resultados. Lucas, acolhido temporariamente por Débora, perguntava constantemente por sua mãe. Os psicólogos que acompanhavam o caso
recomendaram que a verdade fosse dita ao menino, de forma adequada à sua idade, que sua mãe havia desaparecido e que muitas pessoas estavam procurando por ela. Em uma sessão com a psicóloga infantil, Lucas mencionou algo que inicialmente pareceu trivial, mas que mais tarde ganharia novo significado. Mamãe ficou muito assustada quando viu o homem da foto. Quando questionado sobre qual foto e qual homem, Lucas disse que algumas semanas antes, sua mãe havia recebido um envelope na caixa de correio. Dentro havia uma foto. Ela ficou branca como papel e trancou a foto na gaveta com chave. Depois ficou chorando no quarto. A polícia revistou novamente o apartamento de Ana Clara, concentrando-se na gaveta mencionada por Lucas, mas não encontrou nenhuma fotografia suspeita. Apenas documentos, recibos e o contrato de aluguel. No quinto dia de buscas, 20 de maio, o sargento Carlos Augusto da Polícia Militar, encarregado de revistar uma área de mata próxima à estrada que ligava Ribeirão das Águas à cidade vizinha, fez a descoberta que transformaria o caso de desaparecimento em algo muito mais sinistro. A mata densa que margeava a rodovia estadual SP-279, a aproximadamente 7 quilômetros do centro de Ribeirão das Águas, não era o tipo de lugar onde pessoas normalmente se aventuravam. O acesso era difícil, com vegetação cerrada e terreno irregular. Foi precisamente ali que o sargento Carlos Augusto, acompanhado de seu cão farejador Pitoco, iniciou as buscas naquela manhã nublada de 20 de maio de 2008. Era nosso último perímetro designado para o dia, relatou o sargento posteriormente. Já estávamos prestes a encerrar quando Pitoco começou a agir de forma estranha, latindo insistentemente em direção a uma área mais fechada de vegetação. Seguindo o animal, o sargento precisou abrir caminho entre arbustos espinhosos até chegar a uma pequena clareira parcialmente coberta por folhagem. O cheiro forte foi a primeira indicação de que algo estava errado. Então, parcialmente coberto por folhas e galhos, encontrou o primeiro indício, um casaco bege, semelhante ao que Ana Clara usava no dia do desaparecimento. O coração do policial, veterano de 15 anos de profissão, acelerou quando notou manchas escuras no tecido. A alguns metros dali, semi-enterrado e coberto por vegetação deliberadamente arranjada, encontrou um diário com a capa manchada de terra e sangue. Na primeira página, o nome Ana Clara Mendes, escrito em letra caprichada. O sargento imediatamente isolou a área e acionou a equipe de perícia. Nas horas seguintes, o local foi minuciosamente examinado. Embora o corpo de Ana Clara não estivesse ali, as evidências de violência eram inegáveis. Além do casaco e do diário, foram encontrados fios de cabelo, marcas de arrasto no solo e, o mais perturbador, manchas de sangue que os testes preliminares confirmariam posteriormente pertencer a Ana Clara. A descoberta mais chocante, porém, estava nas últimas páginas do diário. Entre anotações cotidianas e pensamentos sobre Lucas, havia uma série de entradas recentes que revelavam o terror crescente que Ana Clara vinha experimentando. 10 de abril. Recebi outro envelope hoje. Dessa vez, tinha uma foto minha com Lucas saindo da escola. No verso estava escrito, sempre observando. Vou trocar as fechaduras amanhã. 18 de abril. O carro cinza apareceu de novo. Tenho certeza que é o mesmo. Placa final 43. Consegui anotar. Estou pensando em mudar os horários de Lucas na escola. 2 de maio. Encontrei flores na porta de casa hoje de manhã, sem cartão. Liguei para o condomínio, mas as câmeras do corredor estavam em manutenção. Estou com medo. A última entrada, datada de 14 de maio, véspera do desaparecimento, continha uma revelação ainda mais perturbadora. Finalmente vi o rosto do motorista do carro cinza hoje. Não posso acreditar. Como ele me encontrou depois de todos esses anos? Não é possível que seja coincidência. As iniciais no envelope eram as mesmas. MS. O mesmo homem de São Paulo. Pensei que esse pesadelo tinha acabado quando mudamos para cá. Amanhã vou à delegacia depois do trabalho. Não posso mais viver assim. A descoberta na mata não apenas confirmava o pior temor, que Ana Clara provavelmente havia sido vítima de violência, mas também introduzia um novo e misterioso elemento. Quem seria MS? Sabe qual sua conexão com a vida pregressa de Ana Clara em São Paulo, cidade onde ela vivera antes de se mudar para Ribeirão das Águas?
O delegado Marcelo Rocha convocou uma coletiva de imprensa naquela mesma noite. Com expressão grave, anunciou: o caso de desaparecimento de Ana Clara Mendes agora é investigado como possível homicídio. Temos evidências materiais substanciais e estamos seguindo pistas concretas. O que ele não revelou publicamente foi a descoberta de uma pequena fotografia dobrada, escondida entre as páginas finais do diário. A imagem mostrava um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, ao lado de uma mulher jovem. No verso, com letra trêmula diferente da de Ana Clara, estava escrito: para que nunca esqueça de quem realmente manda, MS. A investigação acabava de ganhar um rumo completamente novo. A descoberta dos pertences de Ana Clara na mata próxima à rodovia transformou o caso em prioridade estadual. Reforços foram enviados a Ribeirão das Águas, incluindo uma equipe especializada da Polícia Civil da capital. O delegado Marcos Vieira, 51 anos, especialista em crimes contra a pessoa e com histórico de resolução de casos complexos, juntou-se à investigação. Estamos diante de um caso com ramificações que provavelmente se estendem muito além desta cidade, declarou em sua primeira reunião com a equipe local. A menção às iniciais MS e a referência a São Paulo no diário de Ana Clara levaram os investigadores a um mergulho profundo no passado da mulher desaparecida. Através de registros oficiais, descobriu-se que antes de se mudar para Ribeirão das Águas em 2005, Ana Clara havia morado por 3 anos na capital paulista, onde trabalhara como secretária em um escritório de advocacia de renome, Soares & Associados. A primeira conexão surgiu quando investigadores verificaram os sócios do escritório. Maurício Soares, 54 anos, figurava como sócio principal. Suas iniciais, MS, correspondiam às mencionadas no diário. Uma investigação preliminar revelou que Soares tinha uma ficha criminal limpa e era figura respeitada nos círculos jurídicos da capital, embora circulassem rumores sobre conexões com clientes de reputação duvidosa. 8 dias após o desaparecimento de Ana Clara, a investigação sofreu uma reviravolta quando Débora Santos procurou a polícia com uma revelação crucial. Em prantos, entregou uma caixa que Ana Clara havia deixado com ela anos antes, com instruções estritas: guarde isso e só abra se algo acontecer comigo. Nunca levei a sério, explicou Débora. Pensei que fosse apenas o medo natural de uma mãe solteira preocupada com o futuro do filho. Mas agora eu tinha que trazer isso. A caixa lacrada com fita adesiva continha um pendrive, vários envelopes com cartas manuscritas e uma pasta com documentos. Entre eles, havia uma denúncia formal não protocolada contra Maurício Soares por assédio sexual e ameaças, redigida em 2005, mas nunca apresentada oficialmente. No pendrive, os investigadores encontraram arquivos de áudio, gravações de conversas telefônicas, onde uma voz masculina, posteriormente identificada como sendo de Maurício Soares, fazia ameaças explícitas. Você sabe muito bem o que acontece com secretárias que não sabem ficar caladas. Temos um acordo e você vai honrá-lo. Do contrário, nem aquela cidadezinha do interior será longe o suficiente para você se esconder. As gravações datavam de 2005, pouco antes de Ana Clara deixar São Paulo. Junto com os áudios, havia fotos de Ana Clara visivelmente machucada, com hematomas no rosto e braços, acompanhadas de relatos detalhados de agressões sofridas. A história que emergiu dos documentos e depoimentos posteriores era perturbadora. Ana Clara havia sido não apenas secretária, mas também amante de Maurício Soares, casado e com grande influência nos círculos políticos e jurídicos de São Paulo. Quando tentou encerrar o relacionamento, passou a sofrer ameaças. A situação escalou para violência física, culminando em sua fuga para Ribeirão das Águas, onde acreditava estar segura devido à distância e ao anonimato da pequena cidade. O cerco a Maurício Soares começou a se fechar quando a investigação revelou que seu veículo particular, um Audi A4 cinza, havia passado pelo pedágio da rodovia que levava a Ribeirão das Águas em 3 ocasiões nas semanas anteriores ao desaparecimento. A placa, registrada em nome de uma empresa de fachada, terminava com os dígitos 43, exatamente como Ana Clara havia anotado em seu diário.
Em paralelo às investigações sobre Soares, a polícia continuava a busca pelo corpo de Ana Clara. Drones sobrevoaram a região da mata e mergulhadores vasculharam o Rio das Pedras, que cortava a área onde os pertences foram encontrados. No 10º dia após o desaparecimento, cães farejadores localizaram uma área de terra remexida a aproximadamente 300 metros do local onde o casaco e o diário haviam sido encontrados. A escavação revelou o corpo de Ana Clara Mendes, enterrado a 1 metro de profundidade. O laudo necroscópico preliminar apontou estrangulamento como causa da morte, com sinais de luta evidentes nas unhas quebradas e cortes defensivos nos braços. A data estimada do óbito coincidia com o dia do desaparecimento. Uma evidência crucial foi encontrada junto ao corpo, um botão de punho em ouro com as iniciais MS gravadas. A peça, posteriormente identificada como parte de um conjunto exclusivo, havia sido presente da esposa de Maurício Soares em seu aniversário de 50 anos, conforme confirmado por registros de uma joalheria de luxo de São Paulo. Quando a polícia chegou ao luxuoso apartamento de Soares, no bairro dos Jardins, em São Paulo, para cumprir o mandado de prisão, 12 dias após o desaparecimento de Ana Clara, encontraram o advogado morto em seu escritório. Ao lado do corpo, uma arma e uma carta manuscrita, onde confessava o assassinato de Ana Clara Mendes, mas omitia detalhes sobre como a havia localizado após tanto tempo ou o motivo específico para retomar as ameaças após 3 anos de silêncio. A versão oficial da polícia considerou o caso encerrado, um crime passional seguido do suicídio do perpetrador. Porém, para muitos, incluindo o delegado Marcos Vieira, permaneciam lacunas perturbadoras na narrativa. Homens como Soares raramente agem sozinhos, especialmente em situações que exigem monitoramento constante de alguém por semanas, comentou Vieira em uma conversa não oficial. E o tempo entre o crime e o suicídio, quase 2 semanas, sugere que ele não agiu por impulso ao se matar. 5 anos depois, junho de 2013, o caso do desaparecimento e morte de Ana Clara Mendes gradualmente saiu dos noticiários, substituído por outras tragédias e eventos. Em Ribeirão das Águas, sua história tornou-se uma espécie de lenda urbana local, ocasionalmente mencionada em conversas noturnas. A pequena placa memorial instalada na Praça Central, uma iniciativa dos moradores do Jardim das Acácias, era praticamente o único testemunho público de que ela existira. Lucas, então com 12 anos, vivia com a tia materna, Helena Mendes, que se mudara de Minas Gerais para cuidar do sobrinho após a tragédia. Para a maioria dos moradores, a vida seguiu seu curso, e o caso Ana Clara tornou-se apenas uma triste lembrança. Foi então que uma descoberta acidental reacendeu o mistério que muitos consideravam encerrado. Junho de 2013 trouxe chuvas intensas para o estado de São Paulo, causando deslizamentos e inundações em diversas regiões. Em Ribeirão das Águas, o Rio das Pedras transbordou, invadindo áreas que normalmente permaneciam secas. Quando as águas baixaram, deixaram expostas partes do terreno que há anos estavam submersas ou cobertas por vegetação densa. Carlos Almeida, um pescador aposentado de 67 anos, caminhava pela margem do rio, avaliando os danos causados pelas enchentes à sua pequena cabana de pesca, quando notou algo incomum brilhando na lama. Ao se aproximar, encontrou um aparelho celular antigo, modelo Flip, parcialmente enterrado. Curioso, limpou o dispositivo e, surpreendentemente, conseguiu ligá-lo utilizando baterias de um aparelho similar que possuía em casa. O telefone, protegido por uma capa impermeável resistente, havia preservado seu conteúdo apesar dos anos expostos aos elementos. Na lista de contatos, um nome chamou sua atenção: Ana C., o mesmo nome da mulher cujo assassinato havia chocado a cidade anos antes. Intrigado, Carlos levou o celular à delegacia local. O delegado Roberto Alves, que substituíra Marcelo Rocha, transferido para a capital em 2010, inicialmente mostrou pouco interesse pelo dispositivo. Casos encerrados raramente são reabertos sem evidências contundentes, explicou ao pescador. Contudo, por insistência de Carlos, que acreditava que o celular poderia pertencer a alguém relacionado ao caso antigo, o delegado enviou o aparelho para a perícia técnica na capital. 3 semanas depois,
Um relatório preliminar confirmou o que parecia improvável. O celular não pertencia a Ana Clara, mas sim a Renato Silva, um motorista particular que trabalhara para Maurício Soares de 2004 a 2008. Silva, de acordo com os registros, havia pedido demissão uma semana após a morte de Ana Clara e mudado-se para o Paraná, onde, coincidentemente ou não, falecera em um acidente de carro em 2009, menos de um ano após os eventos de Ribeirão das Águas. O conteúdo do telefone revelou-se explosivo. Havia dezenas de fotos de Ana Clara em situações cotidianas, pegando Lucas na escola, fazendo compras, entrando em seu apartamento, todas claramente tiradas sem seu conhecimento. Mas o mais perturbador eram as mensagens de texto trocadas com um contato identificado apenas como chefe, sujeito localizado, mesma rotina de sempre, sai às 8 horas, volta às 17h15. 02/05/2008. Confirme se ela ainda mantém contato com alguém de SP. 7/05/2008. Ela suspeita. Via olhando diretamente para o carro hoje. Devo recuar? 13/05/2008. Amanhã. Rodovia Estadual, Calomix 37, área de mata. Tudo preparado, sem testemunhas. 14/05/2008. A última mensagem, enviada às 23h47 do dia 15 de maio de 2008, dizia apenas: concluído. Deixei um souvenir seu como combinado. A garota tinha mais luta do que esperávamos. As mensagens sugeriam claramente que o desaparecimento e morte de Ana Clara não havia sido um crime passional impulsivo, como a versão oficial sugeria, mas sim uma execução friamente planejada por semanas, com Maurício Soares coordenando remotamente enquanto seu motorista, Renato Silva, realizava o monitoramento e possivelmente o crime em si. Mais intrigante ainda era a referência a um souvenir deixado na cena do crime, possivelmente o botão de punho com as iniciais de Soares, que fora fundamental para sua incriminação. Teria sido uma maneira deliberada de vincular Soares ao crime? E neste caso, por quê? O delegado Roberto Alves, inicialmente cético, solicitou a reabertura formal do caso. Novas evidências sugerem um cenário muito mais complexo do que o originalmente considerado, escreveu em seu pedido à Justiça. Um novo elemento surgiu quando peritos analisaram meticulosamente a carta de suicídio deixada por Maurício Soares. Especialistas em grafologia identificaram inconsistências sutis entre a letra da carta e outros documentos conhecidamente escritos pelo advogado. Embora não conclusiva, a análise sugeria a possibilidade de que a carta pudesse ter sido forjada. Paralelo a isso, investigadores revisitaram as circunstâncias da morte de Soares. A arma encontrada junto ao corpo, uma Glock 19, estava registrada em seu nome, mas a posição do corpo e o ângulo de entrada da bala apresentavam inconsistências com o padrão típico de suicídios. Além disso, a ausência de resíduos de pólvora nas mãos de Soares, embora não completamente incomum, adicionava outra camada de dúvida à narrativa do suicídio. Em retrospecto, a morte de Soares e a carta de confissão encerraram muito convenientemente a investigação, observou o delegado Alves em uma entrevista ao jornal local. Quase como se alguém quisesse garantir que certas perguntas jamais fossem feitas. A investigação agora seguia uma nova linha. Teria Maurício Soares sido também vítima, possivelmente eliminado para silenciar conexões mais amplas com o crime? E que conexões seriam essas? A resposta começou a emergir quando investigadores debruçaram-se sobre os casos representados pelo escritório Soares em Associados, nos anos em que Ana Clara trabalhara lá. Entre os clientes, destacava-se o nome de Victor Mendonça, empresário com alegadas conexões com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que havia sido absolvido de todas as acusações em 2004, após uma defesa brilhante conduzida pessoalmente por Maurício Soares. Coincidentemente, ou talvez não, Victor Mendonça havia sido assassinado em 2008, menos de um mês após a morte de Soares, em um aparente acerto de contas entre organizações criminosas. A pergunta que agora dominava a investigação era: o que Ana Clara poderia saber que representaria uma ameaça tão grande que justificasse seu monitoramento meticuloso e eventual assassinato, mesmo anos após ter deixado São Paulo? 10 anos depois, maio de 2018.
O sol se punha sobre o pequeno cemitério de Ribeirão das Águas, quando Lucas Mendes, agora um jovem de 17 anos, depositou flores brancas sobre o túmulo de sua mãe. 10 anos haviam se passado desde aquela tarde fatal em que o sino da escola tocara, anunciando não apenas o fim das aulas, mas também o fim da vida, como ele a conhecia. Ao lado dele, o delegado aposentado Marcos Vieira, o homem que lidara com o caso inicialmente e que, mesmo após sua aposentadoria oficial, nunca realmente abandonara a investigação. Nos últimos anos, Vieira mantivera contato regular com Lucas, talvez movido por uma mistura de culpa por não ter resolvido completamente o caso e um senso de responsabilidade para com o garoto que crescera órfão. "Ela teria muito orgulho de você", disse Vieira, observando o jovem alto e de porte sério que Lucas se tornara, especialmente da sua decisão de estudar direito. Lucas assentiu, um sorriso triste nos lábios. "É irônico, não é? Eu escolhendo a mesma profissão do homem que contratou alguém para matá-la." A investigação reaberta em 2013 nunca chegou a uma conclusão definitiva sobre todas as circunstâncias envolvendo a morte de Ana Clara. No entanto, peças importantes do quebra-cabeça haviam emergido ao longo dos anos. Descobriu-se que Ana Clara, durante seu tempo como secretária de Maurício Soares, havia inadvertidamente se tornado testemunha de documentos que implicavam tanto Soares quanto seu cliente Victor Mendonça em um esquema de suborno judicial que garantira a absolvição deste último em 2004. Evidências sugeriam que ela havia feito cópias desses documentos antes de fugir para Ribeirão das Águas, cópias que nunca foram encontradas, nem mesmo entre os itens que ela deixara com Débora. A teoria mais aceita pelos investigadores era que Mendonça, temendo que Ana Clara pudesse eventualmente revelar o que sabia, havia ordenado tanto sua morte quanto a de Soares, utilizando o motorista Renato Silva como executor. O botão de punho deliberadamente deixado na cena do crime e a carta de suicídio forjada garantiriam que a investigação parasse em Soares, protegendo assim o verdadeiro mandante. O suborno judicial envolvera somas milionárias e, potencialmente, diversos outros casos além do de Mendonça. A morte de Ana Clara, neste contexto, não fora motivada por uma paixão obsessiva, mas pelo medo de que um império criminoso construído sobre decisões judiciais manipuladas viesse a público. "Sua mãe era uma mulher corajosa, Lucas", disse Vieira, enquanto caminhavam lentamente para fora do cemitério. "Ela poderia ter entregado aqueles documentos imediatamente, feito um acordo, ganhado proteção, mas guardou-os como garantia, sabendo que era a única forma de manter você seguro." "E onde você acha que estão esses documentos agora?" perguntou Lucas, uma pergunta que fizera inúmeras vezes ao longo dos anos. Vieira sorriu, sem responder diretamente. Ambos sabiam que algumas perguntas permaneceriam sem resposta, talvez para sempre. O assassinato de Victor Mendonça, semanas após a morte de Soares, havia efetivamente encerrado a cadeia de comando que levara à morte de Ana Clara. Com todos os principais envolvidos mortos, a justiça convencional tornara-se impossível. Enquanto caminhavam, Lucas tirou do bolso um pequeno pendrive. "Ontem encontrei isso escondido na parte de trás da moldura daquela foto que ela tanto gostava. Nós dois no parque. Estava lá esse tempo todo na minha parede." Vieira parou, surpreso. "Você já viu o conteúdo?" Lucas negou com a cabeça. "Ainda não, achei que talvez devêssemos fazer isso juntos." O ex-delegado observou o jovem por um momento, reconhecendo nele a mesma determinação calma que vira nos olhos de Ana Clara nas fotos que examinara tantas vezes durante a investigação. "Tem certeza que quer abrir essa porta, Lucas? Algumas respostas não trazem paz." "Ela guardou isso para que a verdade não morresse com ela", respondeu Lucas simplesmente. "Eu devo isso a ela." À medida que deixavam o cemitério, o céu de Ribeirão das Águas tingia-se com os mesmos tons alaranjados daquela tarde de maio de 2008. De alguma forma, o círculo se completava, embora o mistério nunca fosse inteiramente resolvido. O sino da tarde continuava a tocar na escola municipal, marcando o final das aulas como fazia há décadas. Crianças ainda corriam pelos corredores, pais ainda esperavam no portão. A vida seguia seu curso implacável. Mas para aqueles envolvidos no caso de Ana Clara Mendes, o som daquele sino sempre carregaria uma nota melancólica, um lembrete de como um dia comum
pode, em um instante, transformar-se no primeiro capítulo de uma tragédia. E nas profundezas da floresta, onde o corpo de Ana Clara fora encontrado, novas árvores cresciam, suas raízes entrelaçando-se silenciosamente com os segredos que a terra guardava. Segredos que, mesmo uma década depois, continuavam a emergir lentamente à superfície, assim como a verdade, que por mais que se tente enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz. O que levaria uma mulher a guardar provas tão perigosas por tanto tempo, sabendo do risco que representavam? Talvez a resposta mais simples seja também a mais profunda. O mesmo instinto que faz uma mãe enfrentar qualquer perigo para proteger seu filho. Ana Clara sabia que enquanto mantivesse aqueles documentos, manteria também um seguro de vida para Lucas, até o momento em que a ameaça finalmente a alcançou, naquela tarde comum de maio, quando o sino tocou e ela não chegou para buscar seu filho.